Ah, é verdade. Kélia, podemos começar? Eu convidei o El para fazer um louvor, mas eu queria que você tivesse pedindo a Deus por esse estudo. Vamos começar, acho que já tem um bom número, né? E é um de todas vocês aqui. Olha, ao vivo é assim mesmo, tá, gente? A gente vai se acomodando aqui, que na mesma casa, o Manuel está aqui se organizando. Eu digo que aqui em casa cada um está num estúdio. Ora para nós, Keila. Emanuel, com você. Então, gente, mamãe me ajudou aqui no louvor, legal para cantar para vocês que vocês conhecem, né, que a gente canta na igreja, e que vocês possam meditar, né? Esse louvor diz que tudo podemos naquele que nos fortalece, né? E é bom até evidenciar que quando esse tudo pode, não é tudo pode de só vai dar coisa boa e a gente vai conseguir tudo, né? É tudo pode e aqui a gente pode passar por tribulação, pode passar por coisas boas também, mas independente desses momentos, o Senhor sempre vai estar com a gente, né? E que isso possa estar bem fixado na cabeça da gente, né? Que a gente não possa sempre pensar nesse lado do senso comum, mas que a gente pense nesse todo, né? Não estamos livres de condenação, livres no caso de pecarmos, né? A condenação, graças a Deus, se aceitamos Jesus, nós fugimos dela, né? Fugimos da condenação para o inferno e a gente vive a nossa trajetória para seguir e chegar ao céu, né? Que vocês possam refletir na letra dessa canção. Te louvar, te agradecer, há muitas formas e expressões para retribuir o amor. Realizar os sonhos, o teu amor me faz estar sempre de pé, continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso, Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Te louvar, te agradecer. Há muitas formas e expressões para retribuir o amor. Realizar os sonhos, teu amor me faz sempre de pé continuar. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobri o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso, Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. Tudo posso, Deus me fortalece. As coisas velhas se foram, tudo novo fará. Descobrir o sentido de viver. Essa é a razão que me faz cantar. Tudo posso, Deus que me fortalece. A cada dia tudo novo se fará. E é isso, gente. Eu no Shekinah sou acostumado a tocar, né? Aí quando boto eu pra tocar e cantar, sai esses errinhos assim mesmo.
Mas foi para honra e glória do nome do Senhor, fiz aqui o melhor que eu pude, né? Que não é porque é para honra e glória do Senhor que tem que ser de qualquer jeito, né? Mas que Deus possa estar abençoando vocês aí, e bom estudo para todos vocês aí. Vim só fazer essa participaçãozinha, tá bom? Beijão para todo mundo. Tchau, meu amor, obrigada. Eu pedi com jeitinho, ele, tá bom, mãe. Sabe que eu não sou muito de cantar e tocar, não. Ou faço uma coisa ou outra, mas tudo bem. Que bom, né? Que linda canção, né? E que se encaixa com o estudo também de hoje. Eu até pedi essa canção a ele, porque é um hino muito forte, né? Que fala muito da nossa vida e nossa caminhada cristã. E que tema propício que nós vamos estudar nessa noite, que fala sobre a graça que fortalece. Gente, nunca se precisou tanto da graça de Deus, né? Graças a Deus, de fato, nós temos acesso a essa graça. E o que nós podemos compartilhar logo de introdução é que, através dessa graça, eu e você está aqui, nós somos salvos, né? Essa é a primeira dádiva que a graça de Deus nos presenteia, né? Com a salvação, porque por merecimento, como diz meu marido, a gente era uns torrões ambulantes. Não é por esforço próprio, mas pela graça de Deus, né, nós somos alcançados, né? E bem interessante perceber, nós vamos estar estudando, quem tiver com a revista, pode estar acompanhando, eu vou querer a participação das amadas irmãs, para ler alguns versículos, você vai deixar sua Bíblia aberta em 2 Timóteo 2, nós vamos estar citando alguns versículos, tá? 2 Timóteo 2, do 1 ao 13, tá? Nós não vamos ler, porque durante o estudo nós vamos mencionar alguns versículos, então agora eu não vou fazer essa leitura, por ser um pouco extensa, mas nós vamos estar citando alguns versículos, tá? Então, o primeiro benefício que nós alcançamos é a graça de Deus, né? Foi através da salvação em Cristo Jesus, né? E essa graça tem fortalecido a nossa vida. O próprio apóstolo Paulo, ele fala a Timóteo, que foi seu filho na fé, né? Fortifica-te na graça, né? A ordem dada por Paulo ao seu jovem aprendiz, eu posso dizer a seu pupilo, né? Que é filho na fé dele, é que esse termo vem derivado de uma palavra, né, vem do grego, né, dínamos, que quer dizer dinamite, poder, né? Então você vê o impacto que tem essa graça, né? Ela vem como uma espécie de poder para nossas vidas, né? Pela misericórdia de Deus nós somos alcançados, né? E esse termo quer dizer que nós temos esse sentido de nos sentir fortalecidos, revestidos, de sentir que tem uma força maior que nós mesmos, né, que nos fortalece, que vai nos ajudar a crescer, e crescer em força. Porque é verdade, queridos, que na caminhada cristã, muitas pessoas acham, né, no início, que ser crente ia ser uma espécie de passaporte para não ter problema. E não tem nada a ver, né? Na caminhada, nós temos dificuldades. Se eu perguntar aqui se alguém tem um motivo de oração aí, um pedido, né? Se tem alguma dificuldade, todos nós vamos levantar as mãos, né? Mas é isso que ele falou no início, é que apesar das tribulações, nós temos alegria. Isso vem de nós, não vem, queridos. É essa graça que nos fortalece, que apesar da doença, apesar do desemprego, apesar de problemas diversos que nós enfrentamos, apesar dos problemas, eu consigo ter alegria, que essa alegria é dada por Cristo Jesus, não é? Então, a ideia que o texto aqui, que o escritor, na verdade, se refere, ele dá a ideia aqui de fortaleza, ele até dá um exemplo daqueles filmes, sabe, que tem guerras daqueles tempos medievais, ele dá essa ideia desses filmes do tempo medieval como que uma guerra travada, que havia uma guerra ali que tinha aquela guerra corpo a corpo, e que era uma fortaleza que protegia aquele pessoal que estava lutando,
e que essa fortaleza, né, aqueles muros altos, traziam uma segurança para o povo. E no plano espiritual é bem assim. Nós temos os muros espirituais, né? Nós estamos cercados, blindados pelo Senhor, né? E aí nós somos encaixados nessa fortaleza, nós somos encaixados, não, abrigados nessa fortaleza dada por Cristo, né? Porque é bem verdade que nós lutamos, né? Nessa vida contra principados e potestades, né? Não só tem luta, na verdade, só luta, digamos assim, com um irmão, não, ou com familiares. Há uma luta travada também espiritual para nos fazer desistir, né? Mas aí a gente tem que se animar e lembrar o quê? Que essa graça vai nos dar combustível para a gente suportar as aflições desse tempo. E eu gostaria, queridos, eu vou sugerir aqui, vou pedir aqui vou pedir a Daniele para estar lendo Salmo 46:1. Você abre e guarda aí, tá, Dani? Primeiro vai ser Dani que vai ler Salmos 46:1. A Valéria, querida, se puder, leia Joel 3:16. E a Ângela lê 2 Samuel 22, 2 e 3, tá? Dani, tá pronta? Salmos. 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém. De onde vem nosso socorro, queridas? Quem quer falar? Nosso socorro vem da onde? Vamos interagir. Vem do Senhor. Amém. Não fiquem minhas não, tá? Senão eu falo como uma tagarela, eu quero ouvir vocês. Mais alguém quer falar? Quer falar, Ilma? Nosso socorro vem da onde? Vem do Senhor. A Valéria falou, né? Isso. Valéria, leia Joel, agora, 3:16. Joel 3:16? Isso. Aqui. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Vocês percebem que nós estamos bem protegidos, bem guardados. Quem é a nossa fortaleza? É o Senhor. Está dizendo? É a palavra de Deus. Nós não estamos sozinhos, nós estamos guardados nas potentes mãos do Senhor. Ângela, leia 2 Samuel, por favor. 2 Samuel 22, versículos 2 e 3. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvaste. Amém. Queridas, veja que coisa linda. Nós estamos seguros, fortalecidos, refugiados e guardados pela potente mão do Senhor. Nós não estamos desamparados. Às vezes, é bem verdade que as tribulações da vida nos fazem esquecer dessa graça, né? Aí você se pergunta, às vezes, meu Deus, como aquela pessoa que está com tanta dificuldade consegue ter ânimo para trabalhar na obra do Senhor, consegue cuidar tão bem das suas coisas. É a graça de Deus, né? E que todos nós temos acesso a essa graça. A gente, às vezes, somos sucumbidos por dificuldades e, às vezes, a gente esquece dessa graça maravilhosa, né? Então, a gente sempre lembrando que essa graça está ao nosso alcance, já nos foi presenteada, primeiro com a salvação, tá? Entrou algumas pessoas aí, sejam bem-vindas, queridas, eu nem cumprimentei, nossa, fui mal educada. Sejam bem-vindas todas que estão conosco, tá? Estou vendo uns rostinhos diferentes aí, fique à vontade em nosso meio, e se quiser fazer pergunta, pode fazer também, tá? Então, queridos, dizem, né, é bem possível que essa carta, possivelmente ela foi
uma das últimas cartas que o apóstolo Paulo escreveu antes de morrer, né? E mesmo sem ter essa certeza precisa dessa informação, nós podemos ver que é meio que uma carta de despedida do apóstolo Paulo, né? Através dessa leitura do livro de Timóteo, nós podemos perceber isso. E aqui ele deixou esses conselhos valiosos. Mas para que essa graça? Vamos saber por quê, né? O primeiro ponto, para suportarmos os sofrimentos de Cristo. Eu gostaria de pedir a Ilma que lesse 2 Timóteo 2:3, Ilma. Leia, por favor. Eu não posso ler, não, porque a minha vista não deixa, fica subindo tá. e descendo. Tá Eliette pode ler? Tudo bem. Desculpa, tá? Tá desculpada. Eliette, 2 Timóteo 2:3, querida, você pode ler? Vou abrir aqui. Tá bom. Boa tarde, queridas. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. É isso? Isso mesmo. Essa expressão, né, eu não vou me atrever a ler esse palavrão. Se Keila quiser ler, não sei se você está com a revista, é um palavrão aqui que está escrito no grego, mas o que vale é o sentido, tá? Ah, não, né? Eu vou tentar. Sim. Então, vou me arriscar. Qualquer coisa, você arruma um professor de grego aí para pronunciar bonito, tá? Já é dando. Menina, não sei, né? Vai que tem uns poliglota aí no meio. Vai que tem alguém que sabe ler essa língua estranha. Eu vou tentar aqui. Essa ideia é de sofrer junto, de dar suporte, né? Então, no grego, essa palavra synkakopeison é uma palavra única, né? Que ela se refere a suportar dificuldades com alguém. Olha só, é a questão de dar suporte. E eu acredito que cada uma de nós que estamos aqui, né, temos sempre alguém que nos socorre quando a gente não está aguentando sozinho, e é aquela pessoa que dá um suporte a você, que ora com você, que te anima, que te levanta, que dá aquela telefonema, que diz assim, bora lá, Neto, se anima, o Senhor é contigo, estamos juntas, você não está sozinha, né? Orei por você, né? E é tão bom a gente saber que alguém se importa com a gente, né? Que alguém nos dá esse suporte e está nos ajudando na caminhada, né? E parece que, na verdade, quando Timóteo fala essa expressão, ele fala sobre esse fortalecimento da graça, que é para alertar o quê? Que a gente ia sofrer, gente. Só quando a gente morrer que a gente vai ficar lá no papel, tá? E aí, só um minuto que o computador está descarregando a bateria, não prestei atenção, mas eu vou conseguir botar aqui em tempo. Só um minutinho. Ao vivo é assim mesmo. A gente passa por isso. Só um minutinho, querido. Então, voltando. Então, a ideia é justamente essa. E como um soldado de Cristo, a gente ia passar por essas aflições, né? A gente ia sofrer. Você acha que um soldado que vai para a guerra, ele vai pronto para tudo, né, não? Você acha que um soldado se prepara tanto à toa? Ele tem que ir preparado. E Paulo faz justamente menção nesse versículo que a Eliette leu, ele faz menção justamente disso, né, que a intenção era dizer a Timóteo que fosse fortalecido nessa graça para alertar o que ele ia sofrer, né, porque o soldado de Cristo, ele passa por dificuldades, né, e como bom participante do sofrimento, o soldado, ele precisa cumprir o propósito que Deus traçou para ele. Então, no mundo a gente vai ter aflição, sim, mas como bom soldado, nós temos que estar preparados. Isso não impede, amadas, da gente sentir, da gente ter aquele dia que a gente chora, da gente sentir medo, mas a gente enfrenta, através dessa graça preciosa, a gente enfrenta e suporta os sofrimentos. Nos versos, eu vou pedir a ajuda da Axa, você pode ler, Axa, 2 Timóteo, lê os versos 4 e 5? Sim. Por favor, querida.
Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Ele também cita, né, como exemplo, a vida de um atleta, né? O atleta, para ele poder ganhar sua premiação, ele tem que cumprir, né, o objetivo ali de cumprir aquela prova. Então, assim como um soldado, você percebe que o próprio autor explica aqui que o soldado, quando ele está na escala de trabalho, ele tem que ter outro para rendê-lo. Por quê? Porque ele tem que estar firme naquele plantão a postos. Comigo e com você não é diferente. A gente tem que estar preparado a postos, né, para que quando nós formos atingidos, a gente possa estar preparado. Então, essa graça aperfeiçoa em nós esse poder, esse dínamos. E o atleta? O atleta, ele se prepara para cumprir uma maratona. Vamos citar a maratona, né? Ele se prepara, tem que ter uma disciplina, né? Vocês acreditam também que na caminhada cristã é diferente? A caminhada cristã é assim. Nós temos que estar alimentados com a palavra de Deus e com oração, né? Porque quando vem os dias maus, nós vamos estar como esse soldado e como esse atleta prontos, o soldado para guerra e o atleta para vencer a prova, ou glória. É assim, queridas. Então, esse estudo muito me alegrou, né, ao ler isso, porque às vezes nós estamos crentes há muitos anos na igreja, nós lemos esse texto, é muito comum essa leitura, mas às vezes a gente não se apropria dessa verdade. A gente precisa se apropriar dessa graça maravilhosa que o Senhor deixou para nós e já nos alcançou. Amém, queridas? Pode botar um amém no chat. Amém, amém. Ou então levanta a mãozinha e recebe aí, amém. Essa graça maravilhosa nos alcançou. E eu e você somos lavadas e remidas no sangue de Jesus, né? Nós somos um povo separado, escolhido e amparado nessa fortaleza que o próprio Senhor é quem nos guarda. Amém? Então, se você nessa tarde estava triste, desanimado, achando, eu não vou aguentar, irmã, é porque você não está na minha pele, se anime, que a palavra de hoje é justamente para lhe lembrar dessa graça maravilhosa, querido. Você vai suportar, sim. Aguenta mais um pouquinho, como um bom soldado de Cristo, que não se embaraça com os negócios dessa vida, e como um atleta que cumpre o seu objetivo de cumprir essa maratona. Então, caminhando mais um pouquinho. O fato é que, muitas vezes, a gente esquece que para a gente, como atleta, cumprir esse objetivo, tem as normas para traçar, né? Tem umas regras, tem umas normas, porque muitas vezes na vida cristã, a gente só quer ser abençoado, não, eu quero a graça, eu quero vitória, mas a sua parte, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, estar vigilantes, estarmos preparados, estarmos atentos para que nós não venhamos tropeçar e ganhar, né, o troféu que está preparado para mim e para você. E como é desafiador, né? A gente ter que cumprir essas regras e manter o foco, né? E quantos cristãos, né, muitas vezes estão passando dificuldades no trabalho, na família, em várias situações da vida, né? Mas que você possa entender que a gente precisa, às vezes a gente acha assim, não, irmã Eva, mas eu não tenho esse suporte, acho que esse suporte tem que ser assim, você tem que ter uma rede de amigos muito grande, ter muita gente que te procura, não. Esse suporte é com a minoria, entende? É com aquela pessoa mais chegada, que você tem mais intimidade. Porque a gente não precisa também, querer estar só lamentando e contando as nossas fraquezas, não. A gente não pode contar também para todo mundo, não. Porque, às vezes, a gente é muito referência para alguém, parece que quando a gente conta, assim, as nossas fraquezas, a pessoa desencanta. Vocês já tiveram essa sensação? Você está desanimada, irmã Eva. Não sou uma extraterrestre, eu vivo nesse mundo. Então, tem dia que a gente não está animado, não, né? Mas aí a gente entende que esse suporte, né,
a gente tem que se juntar com a minoria, essa minoria diferenciada que busca Deus na palavra, na oração, no jejum. O problema é que a gente não quer pagar preço, né? Eu quero que ele ore por mim, eu vou lá acordar cedo para ir para a maratona de oração. Não, vou pedir para a Carol jejuar por mim. Eu não vou jejuar não, porque eu amo comer. E a gente é meio assim. A gente não quer pagar o preço. Não é verdade? A gente quer um fast food do céu. Jesus manda a graça aí, eu estou deitada aqui, pode mandar que eu recebo. Mas é como o soldado, minha irmã, é como o atleta. O caminho não é fácil não, mas é possível caminhar. O segundo ponto, para que a gente possa sempre lembrar o que nos motiva, né? Vamos ler a graça também para nos lembrar o que nos motiva. 2 Timóteo 2,8. Dá para ler, Keila? Pode ler? Não, né? Deixa eu ver alguém para ler. Quem poderia ler aqui para mim? Lurdinha, você está com a Bíblia? Ou Idinei? Idinei, pode ler, querida? Sim. 2,8. 2 Timóteo 2,8, né? Isso. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Olha só a motivação. Onde é que você tem colocado a motivação? Onde está a sua motivação? O texto, o versículo que a Idinei leu, mostra aqui um Deus vivo, né? Um Deus que não está morto, que não está pendurado no madeiro. É um Deus vivo, um Deus que se relaciona, um Deus relacional, um Deus que relaciona conosco. Ele não está preso aí em nenhuma cruz. Ele ressuscitou e ele está vivo. E ele se importa com as suas aflições. Então, ele ressuscitou. E a graça, essa graça, é para que a gente lembre essa motivação de um Jesus que não tinha pecado, né? E que, apesar de se tornou homem, se fez carne, habitou no meio de nós. Apesar de não ter pecado, ele cumpriu todo o plano que Deus tinha para ele, por amar a mim e a você. Que amor grande, né? Eu sei que é algo que todos nós sabemos, mas a gente precisa trazer à nossa memória a nossa motivação de fé. Você serve a um Deus vivo, a um Cristo que ressuscitou, né? E muitos estão aí, né, buscando a um Cristo, né, morto, conversando com madeira, conversando com um pedaço de pau. E nós temos o livre acesso, né, de conversar com o nosso Deus. E Paulo, ele estava preso, né, mas ele, mesmo preso, ele comunicava, né, das maravilhas do Senhor. Porque o evangelho, queridas, não estava morto. Apesar de estar preso, o próprio apóstolo Paulo, ele ainda continuou glorificando a Deus, né? E eu acredito que, trazendo essa situação de Paulo, às vezes nós estamos presos a problemas, não é verdade? Às vezes a gente está preso a preocupações, mas o evangelho é liberdade. Então, que você não fique aprisionado aos problemas dessa vida. Peça essa graça abundante do Senhor para, apesar dos problemas, você possa ter motivação para caminhar, para continuar na caminhada, né? Então, a palavra de Deus também nos diz: fortifica-te na graça, meu filho, tenha sua real motivação. Eu estou preso, mas Jesus não está morto, e nem o evangelho algemado. É interessante, né, perceber que muitas vezes nós agimos como que esse evangelho tivesse, assim, algo que a gente está vivendo como que num lugar preso, limitado, né? Então, assim, o evangelho é para liberdade, para novidade de vida. E qual tem sido a nossa motivação? Pensemos, sua motivação deve ser Jesus Cristo. Mas será que é só para a gente ter, nós já compartilhamos aqui, né? E a graça é para suportarmos os sofrimentos, né? É também para lembrar do que nos motiva. Mas será que é só para a gente ficar assim, só para a gente essa graça? A graça também, queridos, é para que a gente continue a missão de evangelizar, né? Não só para guardar para nós,
Não só para a gente ficar se alimentando, saindo feliz dos cultos, saindo feliz dos estudos, não, é para que a gente possa compartilhar essa missão, né? A gente pode ser um missionário em potencial, apesar de estar nos nossos lares, comunicando a um vizinho, ao filho de um amigo, de alguém, assim, digamos, nós que temos filhos, chegar um coleguinha de um filho ou uma filha sua em casa, você falar de Jesus, para que ele perceba essa diferença de uma família que serve a Cristo. Você pode comunicar a qualquer pessoa que você possa, até mesmo estar numa clínica, numa fila de banco, e você comunicar. Você pode ser um evangelista, um missionário em potencial. E é interessante que o autor da lição, que é o pastor Antônio, até lá da igreja de João Pessoa, pastor Antônio Alves, ele é pastor da igreja lá onde nós vivemos um bom tempo, né, compartilhando lá, trabalhando na igreja do Valentina. E pastor Antônio é uma pessoa bem amiga nossa, eu gostei muito de estar estudando essa lição, porque parece que estou ouvindo ele falar, né? Tem pessoas que quando escrevem, parece que a gente consegue ouvir até a voz da pessoa, parece que ele está ouvindo a pessoa falar. E ele dá um exemplo aqui do missionário transcultural Ronaldo Lidório, que é bem conhecido, né? Aí o próprio missionário Ronaldo Lidório, ele comunica aqui, ele faz uma comparação, que nunca teve um tempo onde foi tanto pregado sobre missões, né? Nunca se pregou tanto, nunca se comunicou tanto. Mas, sabe, a gente às vezes está muito cheio de conhecimento de poucas ações. E é verdade, né? Às vezes a gente está só se preparando, se enchendo de conhecimento, e ele diz, mas interessante é que se fala muito de missões, se prega muito sobre missões, temos tantas conferências missionárias, mas a prática da missão nós temos deixado de cumprir. E nós podemos, cada uma de vocês que estão aqui, pode ser um missionário em potencial. Essa graça é também para que você tenha essa missão de evangelizar, E que, às vezes, queridos, é bem verdade que a gente desanima. Então, a gente fica, às vezes, assim, estacionado. Porque a gente tenta, e parece que as coisas não acontecem, mas fale a si mesmo. A sua parte você já fez, né? A gente precisa alcançar pessoas, comunicar. A conversão é obra do Espírito Santo. Então, o Senhor não vai cobrar de você. Você falou, mas o converter é o Espírito Santo que converte o homem. A sua parte é levar essa palavra, porque a graça nos fortalece para que nos lembremos do que realmente importa, que é termos um Deus vivo que se relaciona conosco, e por meio dela, ela nos fortalece para vivermos a palavra. E é lindo, né? É isso mesmo. Essa graça, ela vem com um propósito específico para ser cumprida em nossas vidas. E nós entendemos também que Paulo afirma que por essa razão é que tudo suporto, né? Todas as coisas eu aguento, eu consigo, tudo isso eu suporto, né? Porque para que a mensagem de Cristo fosse pregada. E Paulo era um perseguidor, queridas. Paulo era um homem que não gostava de crente. E aí nós vemos um belo exemplo de alguém que foi alcançado por essa maravilhosa graça. Nós vemos em Paulo um homem que era culto, inteligente, e que ele teve essa experiência de conhecer a Cristo, e ele realmente se tornou uma nova criatura. De perseguidor, ele passou a ser perseguido, né? E a vida cristã, a gente tem que, de fato, apresentar a diferença no nosso comportamento, né? Nós temos que não ser crente 007, sair escondido com a Bíblia debaixo do braço. Não, a gente precisa mostrar ao mundo em quem nós cremos, mostrar ao mundo a quem nós servimos e comunicar e partilhar dessa graça maravilhosa. Porque, queridos, o mundo está como está por causa da falta de Jesus na vida das pessoas. Quantas guerras, quanta falta de amor, pai matando filho, mãe matando filho, e aquela confusão, o amor realmente tem se esfriado, pessoas que eram para proteger, hoje estão se matando, estão se agredindo, estão abusando de pessoas,
Então, queridos, isso tudo é o quê? É a falta de amor. Mas apesar de pessoas assim como essas que eu relacionei, o Senhor ama pessoas assim também. E Ele pode transformar vidas de pessoas, de homens e mulheres que andavam errantes, porque eles podem também ser alcançados pela graça. Mas para isso eles precisam ouvir a palavra de Cristo, se converter dos seus maus caminhos, crer em Jesus e mudar de vida, mudar, né, o caminhar. É necessário que nós, eu e você, venhamos a comunicar esse evangelho. Vamos ver alguém que possa ler aqui. Continuando, 2 Timóteo 11, 12 e 13. Alguém pode ler? Vou deixar voluntário aí. Quem poderia ler? Esta 2 Timóteo. 11, 12. 11, 12 e 13. É o finalzinho. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Que linda essa palavra, né? Que palavra. Mas para isso, para que o Senhor não nos negue, eu não posso negá-lo. Você entende? Se você tem a oportunidade de conhecer a Cristo, então, persevere na caminhada, sabe? Porque o fruto de quem realmente conhece a Jesus é o continuar, é o perseverar. Isso é a característica que você é um discípulo, né? Que a despeito de qualquer situação, você persevera. Você vai lá como um atleta na caminhada, cumprindo o objetivo. Mas, sabe, a gente pode até ser infiel, mas o Senhor permanece fiel. Isso é palavra de Deus. Porque Ele não mente. Então, aquilo que Ele disse, né, Ele cumpre. Então, é nisso que nós precisamos nos agarrar e sermos motivados, né? Esta é uma palavra fiel, e se morremos com Ele, também com eles viveremos, sabe? Então, assim, nós não temos que temer o que possa nos acontecer. Temos que andar em fé e não por vista, né? Entendendo que Jesus se importa, se preocupa e que Ele deixou para nós essa maravilhosa graça a fim de que a gente possa suportar as dificuldades. É com esse propósito que nós temos a graça de Deus. Sabe, eu lembro quando eu era nova convertida, que eu comecei a ser discipulada, no início a gente sabe nem orar, tem até vergonha que alguém peça para a gente orar, né? Aí eu lembro que quando eu orava, eu nunca colocava no finalzinho em nome de Jesus. Aí a pessoa que me discipulou me dizia, você quando orar, você diz assim no final, em nome de Jesus. E outra coisa, quando você pedir algo, peça a graça de Deus. Eu nunca esqueci isso. Era nova na caminhada. Isso porque às vezes você pede algo, e se você não pedir a graça, olha, vem luta. Então, quando você pedir alguma coisa, né, você peça pela graça de Deus, porque aí vem, né, com aquele, digamos assim, com aquele brinde do céu, né, vem assim as coisas mais facilitadas. Então, peça pela graça. Então, duas coisas que eu gosto de colocar na oração, que eu nunca esqueci. Isso na minha caminhada, no início, assim, eu nunca esqueci quando eu vou orar. É pedir pela graça de Deus, quando eu estou pedindo algo, Senhor, me dá isso pela tua graça, né? Porque vai que o negócio vai ser estreito para mim passar. Então, vamos pedir pela graça. E em nome de Jesus, que só quem pode me dar mesmo é Jesus, né? Quando Jesus dá, Ele dá bem feito, Ele dá o melhor. Então, queridos, que a gente possa concluir aqui, estamos caminhando para o fim, né? Entendendo que nós não devemos temer o que espera de nós, né? Porque até se a gente morrer, nós vamos viver com Ele. Então, morrer também para nós é lucro. Então, a gente não deve estar preocupado com as coisas dessa vida, né? Porque tem um lugar preparado para mim e você no céu. A gente não está aqui nessa trajetória caminhando à toa, não, tá? Então, se somos infiéis, ele permanece fiel. Ai, graças a Deus por isso, né? Porque do jeito que a gente é bipolar, misericórdia. Se Jesus fosse olhar para as nossas fraquezas,
para os nossos vacilos na caminhada, a gente estava ferrado, né? Então, graças a Deus que o Senhor permanece fiel, né? Amém? E que a gente possa ser fortificado nessa graça. Fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. E que esse Jesus Cristo é quem garante esse fortalecimento. Ele veio sem pecado, viveu entre nós, pregou em forma de vida, sofreu, morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E está disposto a conceder salvação e essa graça maravilhosa que nos fortalece. Amém, queridas? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Quem quiser falar? Temos ainda 10 minutinhos. Olha, Ednei, estou ligada no CVM, ó. Olha, e do jeito que eu falo, consegui, ó, terminar antes das 7. Glória a Deus. Aleluia, milagre, irmão, que eu falo, viu? Misericórdia. Alguém quer compartilhar alguma coisa acerca do que estudamos? Gente, todo mundo sabe tudo. Eu achei que eu ensinei direitinho, porque ninguém tem dúvida ou glória. Oi. Fala. Oi. Fala, Miriam. Bom, e na prática, Eva, como recebemos a graça do Senhor? Na prática, como cristão, o que eu tenho que fazer? Como que nós, de que forma nós podemos receber essa graça? Porque falar fica, às vezes, um pouco vago. Eu até entendi antes que você falou, às vezes a gente está desanimado, fica ali, mas nós temos que trabalhar, não podemos ficar também prostrado, que o atleta, para ele conseguir a vitória, ele tem que se esforçar, ele tem que praticar, né, treinar, e você colocou isso como exemplo. E o cristão, né, para a gente receber a graça, na prática, como que eu sei que essa prática, eu ficar ali, só assistir o culto, entendeu? Ficar ali meio, me batizei, tudo bem, eu sei que a maior graça que nós recebemos é a salvação, né, em Cristo Jesus, né? O Senhor pôde nos dar na cruz. Mas as bênçãos, né, que são as graças merecedoras, né, que o Senhor nos dá, como que eu faço como cristão para receber da prática? Pois é, isso é automático. Você aceita Cristo, essa graça já é liberada a você. Aí você tem que cultivar essa graça. Como? Como é que eu vou ser um crente? Se eu sou uma nova criatura, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou congregar, eu vou buscar ter intimidade com Cristo. Como? Esse véu foi rasgado. Então, a oração e a leitura da palavra é como nosso feijão e arroz espiritual, digamos assim. A gente come e fica fortinho. Então, essa graça faz isso. Agora, o que não dá, Miriam, é o que acontece muito. Às vezes a pessoa se converte, às vezes não foi discipulado, às vezes não vai a uma escola dominical, se limita a um culto de domingo à noite. Então, essa pessoa não está sendo nutrido para esse fortalecimento. A graça está disponível, mas digamos que a pessoa está ali, botou numa prateleira e não está usando, porque ela precisa se alimentar, né, da palavra de Deus, da oração, da comunhão, né, desse compartilhar como nós estamos fazendo aqui. Porque é bem verdade que muitas vezes, quantos de nós vamos ao culto, né, às vezes com dificuldades, desanimados. A gente até às vezes nem queria ir, vamos falar sério. Tem que estar mal. E é normal, gente. Agora, o que não é normal é ficar em casa. Aí é onde entra a graça. Essa graça, eu digo, Senhor, eu estou assim, moída, mas eu vou me arrumar e eu vou. E sabe o que é lindo? Quando vai e a gente se dispõe, a gente não volta diferente. É verdade. Medo, porque assim, às vezes até nas nossas orações, a gente diz, Senhor, não deixa que a gente volte como eu cheguei. Quantas vezes nós vamos angustiados, desanimados, às vezes somos até assim, né, no meio do caminho, no percurso de ir para a igreja, acontece uma situação desagradável, e você se entristece, e você fica, Senhor, mas quando vem os louvores, a oração, a pregação da palavra, é verdade. Eu acho assim, que a gente ativa essa graça, Miriam. Espero ter respondido. Concordo plenamente. É só para eu gosto de comentar assim, não é que a gente... Sim, é mais para minha ideia, no meu pensamento, eu tenho certeza do que eu penso que está certo, entendeu? Tá que está correto.
Então, às vezes, eu coloco mais perguntas, é mais para eu ter certeza daquilo que já está na minha mente, que está correto. Obrigada. Isso. Por nada, meu amor. E que bom ter você aqui. Morremos de saudade de você. Então, queridas, fala, Axel. A graça, ela vem até nós à medida também que a gente... É uma busca diária, né? Todo dia, depende muito da vida nossa com Deus. Quando a gente busca Deus todos os dias, né? Porque nós precisamos dessa graça dele. E essa graça é uma busca diária, né? Todos os dias, a todo instante. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Sim. E, às vezes, numa fração de segundo, a gente sai da graça. Sim. Né? Então, Sim. essa graça, ela é uma busca constante e à medida que a gente está buscando, que a gente que nós estamos nos colocando diante de Deus, ele vai nos dando graças em todas as coisas. Porque Deus conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas limitações, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe aonde que a gente, por um fio, a gente pode tropeçar. E quando a gente está nessa busca diária, né, constante, ele vai nos agraciando, né? Por exemplo, quando você lida com uma pessoa que, às vezes, a pessoa está te destratando, a pessoa, às vezes, está sendo até arrogante, grosseira. Aí você sabe, ainda mais quando é uma pessoa que não é cristã, e a pessoa, às vezes, está a ponto de te tirar do sério. Nesse momento, você tem que... aquela respiração de contar 1 a 10, Senhor, me dá graça. Uhum. Tá? E Deus ali, às vezes, naquele momento que vem aquele pensamento, às vezes até assim, eu vou dar uma resposta a essa pessoa, eu vou dar chega para lá, e você às vezes vai falar de forma arrogante, aí nesse meio tempo a gente pode perder a linha, dar um mau testemunho, porque a pessoa vai logo colocar a questão, mas você não é crente, como é que você está falando assim? Como que você está agindo assim? Né? São as ciladas que às vezes acontecem para fazer a gente cair. É aí onde que entra a graça de Deus. E a gente precisa realmente estar fortalecido. E tem aquela outra circunstância da graça, né? Que às vezes tem dia, conforme eu tenho um comentário lá, que tem dia que a gente quer entrar na caverna, né? A gente quer ficar lá na caverna, sim, mas aí com a graça de Deus, a gente olha para um lado, olha para o outro e vê aquele montão de coisa acontecendo e a gente bate aquele desânimo e por uma fração de segundo, o desejo nosso vou me encostar aqui, vou ficar... Vou desistir, né? Vou deixar para lá. E só mesmo a graça de Deus nessa busca constante. Não é fácil, queridas, mas aí vem o fruto do Espírito, né? E nos dá o quê? Esse domínio próprio, o amor, porque é muito fácil amar quem nos trata bem, quem se importa, mas amar o irmãozinho, que é mais difícil, né? Amar aquele irmão que você vai até um elogio que você dá, a pessoa distorce a fala. Já aconteceu isso com você? Às vezes você vai cheio da boa intenção, até elogiar, dizer uma coisa boa, a pessoa entende tudo errado, misericórdia, haja graça. Então, queridos, é o fruto do Espírito que também tem que a gente colocar em prática, né? Os frutos, né? O fruto. Porque alguém diz assim, uma certa vez alguém comentou, mas eu não tenho os frutos, não. Porque paciência, amor, não sei o quê. Eu digo, gente, olha só, é o fruto, então você recebe todo o pacote, tá? Só que a gente precisa usar. Então, quando vem essas situações, Axa, para a gente justamente praticar, né? A gente está sendo ali provado. Ninguém acredita, mas aprender a desenvolver, né? Exato. Eu não sou calma nem paciente, mas é Deus purinho na minha vida, me dando fruto. Então, eu aprendi a engolir, a calar. Eu ganho muitas minhas guerras caladas, tá? Mas de joelho no chão. Eu hoje estava conversando com a Thaís aqui, mais cedo, eu deixei o computador lá no outro ambiente gravando e vim para cá, com o celular.
o que que acontece? Eu estava falando com ela que a gente é engraçado, né? Essa questão de você não ter, às vezes, paciência, não saber esperar essas coisas todas. Eu estava contando sobre uma situação que eu passei ontem, e que com uma pessoa, e eu estava com a razão. Eu estava com a razão mesmo, estou falando isso porque... E eu estava explicando para a pessoa sobre o erro dela comigo e tal. Aí ele ficou calado, o tempo todo calado. Aí Thaís comentou assim, pois é, como é que a gente é, né? Aí eu tô assim, a vontade era de falar mais ainda, quando a outra pessoa fica calada, a gente tem vontade de falar mais ainda, né? Aí, ok, Denei, ok. Aí Thaís falou assim, mas e quem disse que a pessoa é obrigada a falar alguma coisa? Não é obrigada a falar. A pessoa está ali remoendo, está ali, de repente, aceitando. E às vezes é difícil admitir de cara que não tem razão. Mas a nossa falta de paciência, às vezes, a nossa, sabe, querer atropelar as coisas, pode prejudicar. Ainda bem que eu calei minha boca. Ainda bem que eu fiquei quietinha, não continuei. Né? Mas, né, o Senhor me alcançou com a sua graça ali naquele momento e eu calei minha boca. Pois é. Mas é isso, é colocar em prática o fruto, né? Muitas vezes, assim, vou ser bem sincera, diante, assim, a posição do meu marido ser um pastor, eu ser a esposa, em muitas situações eu evito dar minha opinião ou falar algo. Porque muitas vezes eu tenho a minha razão, eu estou certa. Mas a pessoa quer falar, eu escuto. Já teve um tempo na caminhada que eu me explicava muito. Então, eu parei de me explicar. Eu acho que isso é também uma maturidade, entendeu? Que a gente vai adquirindo na vida. Porque, às vezes, há situações que vêm justamente para nos tirar a nossa razão, para que a gente venha perder o equilíbrio e até mesmo afetar no mau testemunho. Assim, eu tenho assim, percebido um mundo de pessoas assim, muito críticas. Gente, é uma linha de perfeição que é inatingível. É um povo que não erra. Eu queria ser assim, gente. Eu não sou, porque eu sou pecadora. Se tem pecadora, eu sou a principal. Então, eu tenho medo de pessoas assim, que não erram, que são perfeitas. Eu erro, eu falo errado, eu sou nordestina, eu falo umas palavras que você não vai entender. Eu não vou mudar meu sotaque para agradar. Entendeu? Então, quando eu me aceitei, eu entendi que a graça de Deus é suficiente para quem quiser zoar o jeito que eu falo. No início... Bem que eu gosto do seu sotaque. Amém, muito obrigada. Então, teve um tempo que eu era mais calada, porque eu tinha até vergonha de falar, de tanto que eu era zoada. Eu disse, peraí, Jesus, chega aqui, isso está errado. É a minha identidade, sou eu preciso muito da graça de Deus, e quem quiser fazer gracinha, que faça. E aí, isso é questão também de maturidade. Foi graça de Deus que foi dada para mim, para suportar, para entender. Gente, não é fácil também essa questão da comparação. O pastor é meu marido, queridos, eu só sou esposa auxiliadora. Quando eu também recebi isso, de entender que eu não preciso ser melhor, igual a ele, também ficou mais leve. Mas isso o quê? É graça adquirida por Deus. E Deus quer nos usar que é esse poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é por merecer, o nome tem livre acesso, queridos. Eu gostaria de estar orando, porque temos EVM, tá? Do prosseguir em conhecer com a Idinei, tá? Então, eu vou estar orando. Keila, se puder fazer a foto, querida, faz a nossa fotinha aí. Mas primeiro eu vou orar. Aí depois a gente faz a foto, e quem puder, vamos para o EVM da Idinei, tá? Não posso fugir aqui no horário. Glória a Deus, ainda temos tempo. Vamos orar? E o Senhor complete no coração de vocês aquilo que eu não consegui transmitir, amém? Pai bondoso, amado, querido, exaltado e louvado